Começa agora o Direito Sem Fronteiras. A queda de um avião com quase 300 pessoas em território ucraniano no mês passado reabriu o debate em torno dos separatistas pró-Rússia na região. Como está o cenário hoje, principalmente no leste da Ucrânia? Quem quer a separação? E o que defendem os países envolvidos nessa disputa? E a comunidade internacional como tem reagido? São perguntas que serão respondidas hoje pelos nossos convidados. O ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho, e a delegada de polícia e mestre em Direito das Relações Internacionais, Eneida Taquari. Antes aqui de iniciarmos o nosso debate, vamos acompanhar uma reportagem que trata justamente sobre esse assunto. Um avião abatido e 298 mortos. Acusações, sanções e retaliações passam a fazer parte também do cenário político entre as grandes potências do mundo. Mais uma tragédia que chocou o planeta no dia 17 de julho levanta inúmeras discussões sobre a atual e a futura segurança mundial. Rebeldes separatistas da Ucrânia que lutam pela incorporação da região leste ao território russo e que teriam o apoio da Rússia, vem causando conflitos intermináveis com o governo local e muito desconforto geopolítico. A tensão entre os Estados Unidos, os países da União Europeia, Rússia e Ucrânia aumenta na medida da indignação pela morte dos civis do voo da Malaysia Airlines. Mesmo ainda num contexto de incertezas, as conclusões internacionais têm apontado que o avião que saiu da Holanda com destino à capital malaia, Kuala Lumpur, foi abatido por um míssil enquanto trafegava perto da fronteira entre Ucrânia e Rússia. Cerca de 2 horas depois da decolagem, destroços despencavam do céu ucraniano na aldeia de Grabovo, zona controlada por separatistas. No acidente aéreo com mais vítimas mortais da última década, famílias inteiras perderam a vida. Em março deste ano, num outro conflito, a Rússia acabou por anexar a região da Crimeia, zona marítima ao sul da Ucrânia, que tem reservas riquíssimas de óleo e gás. Ministro José Barroso, muito obrigado pela presença. Também a professora Eneida, muito obrigado pela presença aqui no nosso Direito Sem Fronteiras desta semana. Inicialmente, vamos falar um pouquinho do histórico desse conflito. Ele tem raízes geopolíticas, né, e com implicações econômicas. Mas ele também há uma raiz histórica, que a Crimeia foi uma república socialista, né? E na década de 20, se repetiu em 30, 32, os ucranianos tiveram uma disputa grande com a Rússia, né? O Stalin chegou até a impor 2 grandes períodos de fome, então há uma cisma histórica entre eles, né? A questão da Crimeia, ela tem um forte componente econômico, né? Porque existe a península, né, da Crimeia, mas na sua ponta bases navais, né? Existe uma cidade chamada Sebastopol, onde existem bases navais, o acesso ao Mar Negro. Então, todo esse caldo, né, de não só étnico, né, de língua que se fala, mas esse componente histórico, mas basicamente é uma questão a desafiar o direito internacional, a desafiar os órgãos multilaterais, né? Como aplacar essas placas tectônicas que têm esse movimentar brusco, basicamente movido pela economia, acesso a mercados. Uhum. Agora, esse conflito, professora, esse grupo pró-Rússia, ao mesmo tempo a Rússia diz que não, aí fica um vai que eu vou, mas não, na verdade fica ali uma indefinição, pelo menos aparentemente, né, como nós já vimos em algumas entrevistas. Afinal, querem ou não? Apoiam a Rússia ou não? A grande maioria da população que fala o russo, né, e que cresceu vamos dizer assim, com os costumes, com a nacionalidade, né, na veia, vamos dizer, russa, né, essa é pró-Rússia. E aqueles que estão disputando, né, que estão lutando, que são os, vamos dizer assim, aqueles separatistas, aqueles que realmente querem essa cisão, ao que tudo indica, eles estão sendo fomentados pelo governo russo, né? Até se admite que armamentos, mísseis foram enviados, e não só
objetos, né, armamento, mas também pessoas com capacidade para manejar esses armamentos, né, esses mísseis, foram encaminhadas para, obviamente, manter e declarar, vamos dizer, vitória desses separatistas pró-Rússia. Quais são os argumentos dos países ou vizinhos ou ligados a esse conflito? Na verdade, o que a gente tem tido agora, o levante maior em termos de represálias ao governo russo, porque ainda se tem uma incógnita, né? Porque agora se começou a investigação, agora que foi possível a investigação está sendo levada a termo pelos investigadores, né, que foram levados até o local pela Organização das Nações Unidas, porque foi aprovada uma resolução do Conselho de Segurança nesse sentido. Então, a França, né, tem retalhado o governo russo, né, feito protestos, inclusive se manifestando de forma até agressiva contra o governo russo, né, os Estados Unidos, a Inglaterra já se manifestou também, mas de forma mais tênue. Então, nós temos alguns países europeus que estão realmente retalhando o possível comportamento dos russos, né, do governo russo. Todavia, alguns países, por exemplo, a China até agora se manteve calada, porque ela tem uma relação muito forte com os russos em relação a esse comércio, como o ministro colocou, a ponta ali não só a questão náutica, mas também a questão comercial. Então, a China até agora não se pronunciou. Claro que o governo russo... E é um parceiro... É um parceiro comercial muito forte, né? Já o governo russo, ele desmente todos esses indicativos de imputação de fatos até que podem caracterizar crimes, enfim, contra a humanidade ou crime de agressão dentro do Estatuto de Roma, né? Principalmente o crime contra a humanidade. Mas isso só vai ser possível, vamos dizer, até o momento, o que tem ocorrido é que o governo russo ele tem perdido credibilidade, né? Até quando a disputa começou, ele tinha credibilidade exatamente porque, né, a maioria dos separatistas russos estavam apoiando o governo russo e até então se tratava apenas de um conflito, vamos dizer, setorizado, centralizado, sem efeitos internacionais, né, que movimentasse a comunidade internacional. A partir do abatimento da aeronave, né, começou-se essa investigação em torno de apoio russo e até mesmo de uma orientação no sentido de abater a aeronave para criar um conflito, vamos dizer assim, uma animosidade maior ainda. Então, agora o governo russo começa a perder no mercado internacional e também na comunidade internacional essa credibilidade, que pode chegar até as últimas consequências se realmente os investigadores confirmarem algum ponto de intervenção ou de apoio no sentido de fornecer armamentos, mísseis aos separatistas na Ucrânia. Ministro, na opinião do senhor que acompanha, você acha que isso tem essa conotação de uma indicação, olha, vamos fazer isso para atrair a atenção, ou talvez um erro, não sei se a tecnologia de guerra é tão avançada, não sei se talvez um erro, né, nesse sentido. Acho que tem que se fazer uma análise histórica para entender a estratégia, tanto um lado quanto o outro parece estar utilizando. Em relação à composição do conflito, é muito complexo, né? Porque o parlamento da Crimeia, né, declarou essa independência, depois submetida a referendo, mas usando precedentes recentes, né? Quando se falou em Kosovo, a autodeterminação dos povos, previsto na própria Carta das Nações Unidas, né? Ao mesmo tempo, a própria Carta das Nações Unidas prevê o direito de manutenção da integridade territorial das nações, o direito de autodefesa, né? Parece que vale para uns países e não vale muito para outros, né? Porque a Chechênia também alegou essa autodeterminação e foi esmagada pelas tropas russas, né? Esse conflito gera até discussões sobre o porquê das guerras, né? Então, as guerras têm motivações étnicas, né? Tem, sobretudo, motivações de projeção de poder, mas muito movida por interesses econômicos, né?
E às vezes são potências tão fortes que estão envolvidas, né, que os pequenos são simplesmente esmagados. Então, o avião caiu, não sei se de propósito, se foi abatido, se foi um erro, mas chamou a atenção. E esse conflito, né, esse aparente conflito entre princípios da própria Carta da ONU. O que eu vou valorizar? Né, a autodeterminação ou o direito de autodefesa dos povos? Né? Se realmente, aí é uma questão de investigação. Se a Rússia já estava presente dentro da Crimeia, porque há informações que desde a época do Yeltsin, né, houve um pacto, né, para que soldados russos, em dado momento, permanecessem na Crimeia. Existe um protocolo firmado por Rússia, por Estados Unidos e Reino Unido, né, para a preservação da integridade da Ucrânia. Então, como é que nós chegamos a essa secessão? Há um direito à secessão pela autodeterminação ou realmente a Rússia está invadindo, né, a soberania da Ucrânia e isso exige uma reação internacional? A que ponto vamos ter essa reação internacional, já que a Rússia faz parte do Conselho de Segurança e com direito a veto? São questões complexas. Uhum. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Até já. A Paraíba será sede do 2º Congresso Intercontinental de Direito Civil, que vai debater o tema O Direito Contratual na Sociedade Pós-Moderna, dias 22 e 23 de agosto, em Campina Grande. Informações e inscrições no site www.notoriumeventos.com. O Direito Sem Fronteiras está de volta e no programa de hoje nosso assunto é o conflito separatista na Ucrânia. Ministro, nós temos a Ucrânia, nós poderíamos dizer que a Ucrânia perdeu o controle? Vamos investigar o que realmente está havendo na Ucrânia. Né? Há investigadores internacionais da ONU verificando essa questão. Se realmente a Crimeia, né, fazendo uso do seu direito de autodeterminação, quis se separar, ou se realmente houve uma intervenção russa, né, com deslocamento de tropas, com pressão, para que isso realmente ocorresse. Né? Existe a questão da 59%, né, dos integrantes da Crimeia falam russo, né, existem questões culturais, mas o que a comunidade internacional tem que ficar atenta é essa questão, se houve a pressão russa ou se foi realmente uma autodeterminação, né, para que se tenha o grau. E eu acho muito complicado, né, se valer do capítulo 7º da Carta para falar em intervenção, porque existem medidas, né, no artigo 39 da Carta das Nações Unidas, que remete ao 41, ao 42, justamente para fazer cessar esses conflitos, né, que vão até de embargos comerciais, né, romper relações diplomáticas, mas olha o tamanho do problema, olha quem está envolvido no problema. Então, de um lado está a Rússia, mas também há uma abstenção da China, há o interesse dos Estados Unidos, então os interesses são muito densos em relação a isso. Então, ainda está cedo para dizer qual solução se possa vislumbrar para esse conflito. Posição da senhora também em relação justamente a esse ponto. A Ucrânia perdeu? Na verdade, o que parece que está por trás da cortina é a pretensão da Rússia de novamente dominar aqueles territórios, né? Porque aquela é uma área tão sensível que, como o ministro colocou há pouco, né, há a declaração de independência, depois houve a questão comercial. Então, nos parece que pelo meu sentir, o que me parece é que a Rússia tem interesse, não só comercial, mas tem interesse em novamente anexar aqueles territórios como sendo parte integrante da Rússia. Né? Eu acho que isso fortificaria o poder da Rússia, inclusive comercial. E como está havendo essa, vamos dizer assim, essa promoção daqueles que falam russo na Ucrânia de apoio à Rússia, eu acho que isso é um ponto sensível que vai ser favorável à Rússia nesse sentido. Né? O que me parece também é que agora, com essa, vamos dizer, violação de direitos fundamentais que atingiu a comunidade europeia,
o governo russo perde esse controle. Então, eu acho que no início da disputa, da questão, a Rússia tinha um controle maior. E a possibilidade de, novamente, anexar esse território como seu era maior. Agora diminuiu por quê? Por conta dessa questão que está sendo investigada, se realmente o abatimento da aeronave foi proposital, se foi um erro, ou se, enfim, né, já havia uma estratégia no sentido de chamar a atenção, como o ministro colocou, para essa questão de autodeterminação daquele povo, né, daqueles povos ali. Vamos pegar aqui, então, esse ponto de chamar a atenção que o senhor trouxe aqui. Mas seria, penso, deixa eu fazer aqui o papel de advogado do diabo, seria prudente a Rússia, por exemplo, cometer esse ato para chamar a atenção, já que ela, digamos assim, como o senhor mesmo citou, é grande, é mais forte, tem aí um país pequeno? Não sei se é prudente ou não, mas a política internacional é bruta, né? Não existem amigos, existem interesses, né? E o fundamental que os investigadores estão tentando buscar informação é de violações, não só do processo de anexação, mas violações a direitos humanos. O grande problema está justamente nisso aí, né? Se nós tivermos violações comprovadas em relação a direitos humanos, crimes contra a humanidade, né? Ou seja, o financiamento ou a participação da Rússia nesse né? acidente. Usar fósforo branco em armamento que causa lesões desumanas, né? Nas vítimas. São crimes apenas desse episódio do avião. Não só. O avião é um ponto maior, né, que chamou a atenção, né, internacional, mas há notícias de gravíssimas violações, né, nesse conflito, partindo de ser de um lado, ser de outro, né. Agora, a questão dos crimes em si contra a humanidade, nós temos um óbice, né, porque tanto Rússia quanto Estados Unidos, eles não são signatários do tratado, né, que instituiu o Tribunal Penal Internacional. Então, essa questão da anexação, a anexação em si, né, poderia ser objeto de um questionamento, né, não criminal perante o TPI, mas perante a própria Corte de Haia, né, se é válida essa anexação ou não. Então, é mais um componente, assim, como responsabilizar penalmente, nem Estados Unidos, nem União Soviética assinaram o TPI justamente por essas tendências a se envolverem em conflitos pela magnitude, né, das suas nações. Mas essa anexação pode vir ser questionada na Corte de Haia. Uhum. Vamos fazer uma futurologia aqui, professora. A senhora acredita que poderia ser o que? Anexado ou não anexado? O que a senhora acha que seria a tendência hoje? O ministro já trouxe aqui inúmeros problemas para que volte, então, para a Rússia. Aliás, a senhora também, né? Na verdade, eu acho que a pretensão russa, ela foi agora mitigada, né? Ela vai ser mitigada em face dessas violações, né? Como o ministro colocou, não só a questão do avião e outras violações que, como agora os investigadores estão lá, para recolher inclusive os restos mortais, né? Partes do avião, enfim, e fazer toda uma investigação completa e circunstanciada sobre isso, por pronunciamento dos próprios países no Conselho de Segurança da ONU. Então, eu entendo que, nesse momento, as pretensões do governo russo ficam mitigadas, até porque, se nesse momento ele é alvo da investigação, como, enfim, os separatistas, a gente vai ter o quê? Um recuo, né? Todo o Estado em que pese, né, ele ser a pessoa jurídica, mas ele é o alvo da investigação. Então, me parece que agora ele vai dar um passo atrás, exatamente no sentido de mostrar a cooperação, no sentido de investigar todos os detalhes circunstancialmente do fato, né? Então, o governo russo aí perde um pouco a credibilidade e ele vai recuar exatamente para mostrar que ele está de acordo com essa cooperação no sentido da investigação. E o ponto-chave que a gente tem também em torno das condutas praticadas, né, se realmente evidenciadas, identificado quem é o autor dessas condutas, né, quem foi o autor, ou quem induziu, ou quem instigou o outro a praticar, se houver a comprovação desse ato praticado pelo governo russo,
fornecendo armamento e fornecendo estratégias e pessoal para que isso ocorresse, aí a gente vai ter um impasse jurídico em torno da apuração e do estabelecimento do inquérito e do processo perante o órgão competente, né? Então, em relação à anexação, eu acho que agora ela se torna improvável, nesse primeiro momento. Em relação às violações, aí nós vamos ter que ter, né, um acerto, uma cooperação perante os países, né, que compõem exatamente o Conselho de Segurança, exatamente no sentido de viabilizar um instrumento de apuração dessa conduta, porque o Tribunal Penal Internacional não pode incidir sobre se por acaso foi o governo russo e ficar comprovado, né, ou pessoas ou organismos financiados por ele, eles não poderão ter a sua conduta apurada perante o Tribunal Penal Internacional, e aí né, o crime contra a humanidade não poderá ser imputado a ele porque não ratificou o TPI. Né? Então, esse é um impasse também jurídico em termos de violação e dos crimes praticados nesse momento, porque o crime seria da alçada do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Né? Mas, por não serem signatários, por não terem ratificado o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, eles não estão sujeitos às suas regras, né? Como o ministro colocou, nem Estados Unidos, nem Rússia. Então, cria-se um impasse, né? Se fará pelo Conselho de Segurança, então nós teremos a criação de um outro tribunal ad hoc. Na atual conjuntura é delicado a criação de um tribunal ad hoc para apurar esse fato, né? Porque os tribunais ad hoc foram exatamente, vamos dizer assim, sucedidos, né, no tempo e na evolução da cooperação jurídico-penal, exatamente pelo Tribunal Penal Internacional, em que pese a gente ter alguns países que não ratificaram. Ministro. Olha, eu acho que essa questão chama a comunidade internacional para o fortalecimento da ONU, né? Mas não a ONU do jeito que está. A ONU precisa ser revitalizada, principalmente seu Conselho de Segurança, a composição, direito a veto. Se nós tivermos um integrante do Conselho de Segurança, né, um dos 5 que tem direito a veto, que seja violador de direitos e garantias, ele simplesmente veta e qualquer uma das medidas econômicas, políticas previstas no artigo 41 e 42 da Carta não será aplicável. Então, tanto a composição quanto essa extensão do direito a veto. Então, por exemplo, se nós tivéssemos 4/5, né, do Conselho de Segurança, dos 15 membros, votando por uma das medidas, esse veto poderia ser suplantado. O que não pode é termos dos 5, né, nós temos 5 senhores do mundo que podem violar direitos e garantias, né, e simplesmente a comunidade internacional ficar impotente. A gente tem que construir um novo futuro, né, uma nova concertação entre as nações, mas passa necessariamente por soluções multilaterais e revitalizar a ONU. Bem, eu quero aqui agradecê-los mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos, e lembro que você também pode mandar a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente. O nosso endereço é direitosemfronteiras@stf.jus.br, e o programa, não só esse, mas outros também da TV Justiça, podem ser vistos por meio do nosso site, é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.